Bom, olá a todos. Essa semana, faleceu o Padre Quevedo, o Padre Oscar González Quevedo. E todo mundo sabe que eu gostava muito do Padre Quevedo, né? Eu tinha muito carinho pelo Padre Quevedo, porque o Padre Quevedo, apesar dele ser um padre, ele mostrava que a fé pode ser também racional. Não precisa ser uma fé louca, uma fé exagerada, onde você tem que aceitar tudo e acreditar em tudo e pronto. O Padre Quevedo tinha um quadro, no Fantástico, já contei essa história, algumas histórias aqui para vocês, onde ele desmascarava crendices, charlatões, superstições. Ele ficou famoso por esse bordão aqui, ó. Isso não existe. E era legal que ele mostrava na prática que muitas dessas coisas são meramente psicológicas. Na verdade, para ele, o padre era parapsicológico, porque ele era formado em parapsicologia. E eu acho que muitas das coisas realmente que as pessoas dizem por aí são meramente psicológicas. Ele já mostrou, por exemplo, ele ficou famoso no vídeo onde ele desmascarava o Lúcifer, o Papa do Diabo, um homem que dizia que incorporava Lúcifer. O Padre Quevedo foi lá, começou a falar com ele em aramaico. O cara não sabia nada, ainda falava com erro de português. O Padre Quevedo falou: como você pode ser o mesmo que tentou Jesus Cristo no deserto se você não fala a língua de Jesus Cristo? Então ele era fantástico. Meus pêsames aí aos familiares, ou quem gostava dele. O Padre Quevedo realmente foi uma pessoa incrível. E ele também tem um livro muito bom que eu recomendo, chamado Antes que os Demônios Apareçam. Inclusive ele explica, o que eram demônios no Novo Testamento, tal, que eram doenças, etc e tal. Ele dá toda uma visão geral sobre esse tema lá do primeiro século, ok? E o Padre Quevedo tem uma frase que ele falou, eu transcrevi aqui mais ou menos de cabeça, eu também já citei aqui em vídeos anteriores, onde ele dizia mais ou menos assim: a Bíblia contém fábulas, alegorias, parábolas, relatos que são históricos apenas, e até erros. A Bíblia é um livro onde você deve procurar doutrinas. Tomar a Bíblia como literal é uma falta de respeito com os autores da Bíblia. Eu já citei aqui em vídeos anteriores essa frase dele, porque o Padre Quevedo tem razão. A Bíblia é um conjunto de livros. Tem livros ali que são meramente históricos, parte de patriarcas. Tem livros que são fábulas judaicas, como por exemplo, você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Tem erros também, erros até geográficos, como lá os endemoniados gadarenos, por exemplo. Alegorias, parábolas, como até o livro de Jó, que eu já falei que é só uma alegoria, etc e tal. Enfim, e infelizmente existem pessoas aí que querem tomar a Bíblia como se ela fosse toda literal. Já o judaísmo, eu também já mencionei aqui em outros vídeos, o judaísmo entende que muitas passagens da Escritura, ainda que elas não sejam literais, elas podem transmitir alguma mensagem, um ensino, ou até mesmo uma profecia. O judeu ele faz muitas vezes um midrash do texto. Eles fazem um estudo, independente dele ser literal ou não. Muitas vezes procurando-se o sentido oculto e mais profundo da mensagem. Só que o judeu não toma a Bíblia toda como literal também. Se você perguntar para um judeu de Adão e Eva, Arca de Noé, não sei o que, eles vão falar: é tudo fábula, tudo fábula. Porque a Bíblia é um livro que você tem que estudar primeiro o livro antes de estudar o livro. Você tem que estudar a história, como que as passagens foram para lá, as compilações que esse livro passou ao longo dos últimos milênios, tudo, as traduções que esse livro passou, os acréscimos que homens e copistas colocaram, etc, etc, etc. Mas muitas religiões hoje em dia, eu não vou nem dizer religiões, porque na verdade é uma grande maioria evangélica, com aquela doutrina que vem desde Lutero, que é da sola escritura, doutrina só da palavra. Eles tomam a Bíblia como literal, histórica, como se fosse a Bíblia fosse inerrável, infalível palavra de Deus. Não, a Bíblia não tem erro, a Bíblia não tem contradição, a Bíblia não tem nada, e qualquer pessoa que diz isso é um herege, porque Deus preservou a sua palavra. É isso que eles dizem em sua maioria. Ok, então eu vou dar só um exemplo aqui nesse vídeo, já que a Bíblia, dizem por aí, alguns acham que a Bíblia realmente é inerrante, inefável, infalível, etc e tal. Eu vou dar só dois exemplos semelhantes sobre dois personagens da Bíblia que morreram de 3 vezes. Aí, vamos ver então se realmente é um livro histórico, fiel, inerrável, infalível. Aí quem souber me esclarecer essas dúvidas, eu vou até agradecer, porque realmente é difícil harmonizar certas passagens. Vamos começar com a morte de Golias. Segundo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 49 a 50, Davi pegou a pedra, colocou numa funda, e com uma pedra ele feriu o filisteu e o matou. Pá! Ele pegou e matou Golias. Essa é a clássica história de Davi e Golias que todo mundo conhece. Ainda diz aqui, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quer dizer que Golias tinha morrido sem que Davi tivesse nenhuma espada. Ele morreu com a pedra. Só que aí nos versículos seguintes, ele fala que Davi pegou a espada do filisteu, tirou e matou o filisteu. Só que ele já tinha matado o filisteu aqui no versículo anterior. Então como que você mata alguém que você já tinha matado? É estranho.
É claro que as pessoas vão tentar harmonizar. Ah, não, amadinha, é porque talvez o gigante tivesse ficado só tonto e não sei o que. Você tá sendo herege, não sei o que. Vem aquelas harmonizações absurdas e as ofensas. Mas, segundo o segundo livro de Samuel, 21:19, quem matou Golias não foi nem Davi, foi um valente de Davi, um guerreiro chamado El-Hanan, onde ele está contando aqui num resuminho histórico, né, sobre os valentes de Israel. Aí ele fala assim, ó, houve outra peleja contra os filisteus em Gob, e El-Hanan, filho de Jaré Oregim, o belemita, matou Golias de Gat, de cuja lança era de haste com órgão de tecelão. Então, segundo o segundo livro de Samuel, Golias, ele morreu não foi nem com a pedra e nem com a espada, foi com uma lança. E quem matou ele não foi Davi, foi El-Hanan. E aí, como é que fica? Como que morreu Golias? Então, se é um livro histórico, que Deus preservou a sua palavra, então como que Golias morreu? Foi com a pedra, com a espada, ou foi com a lança? Então fica aí para reflexão. Já a morte de Judas. Judas é outro personagem que tem 3 mortes, né, segundo a Bíblia. Todo mundo conhece a saga de Judas. Segundo Mateus, que foi um evangelista, Judas foi se enforcar. Aqui, ó, e ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Correto. É a versão clássica, né, mais aceita. Mas segundo o livro de Atos, todo mundo já mostrei essa contradição aqui em outros vídeos, Judas adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, ou seja, caindo de algum lugar, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, segundo o autor de Atos, que é provavelmente Lucas, né, o companheiro de Paulo, Judas, ele se precipitou de algum lugar, ele caiu de algum lugar muito alto e o seu corpo se arrebentou em 2 partes, né, no meio, e as suas entranhas se derramaram. E isso foi até notório, né, a todos que habitam em Jerusalém, né, segundo aqui Lucas, de maneira que na sua própria língua esse campo chama-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Aqui ainda tem um outro problema nessa narrativa de Lucas, né, porque segundo os evangelistas, quem comprou esse campo, né, segundo Mateus, não foi o próprio Judas que adquiriu o campo. Foram os fariseus lá que compraram Jesus, segundo Mateus. Eles compraram o campo e não Judas. Então só mais uma outra contradição aí no livro inerrável e falível, né, por curiosidade. Mas aqui nós já temos 2 contradições, né, que Judas foi se enforcar, ou Judas caiu de algum lugar muito alto e se estourou todo partindo do seu corpo. Aí as pessoas tentam harmonizar, principalmente os evangélicos. Não, amadinho, ele foi se enforcar, aí ele subiu numa árvore, que nem tá aqui na imagem, ó. Aí o galho da árvore quebrou, e ele caiu do galho da árvore, caiu e se arrebentou no corpo, todo no chão. Engraçado que essa árvore devia ser muito alta, né, na beira de um abismo, porque para cair de um simples galho, se arrebentar todo, não teria como, né? Mas tudo bem, é uma harmonização que eles tentam fazer. Mas aí tem um outro problema. Pápias, que é lá do 1º século, e é mais contemporâneo aos evangelhos, Pápias já traz uma outra narrativa da morte de Judas. Olha o que Pápia diz, ó. Judas caminhou neste mundo como um terrível exemplo de impiedade. Ficou tão inchado na carne que nem sequer cabia onde uma carroça facilmente passava. O Papa está dizendo que ele pegou algum tipo de doença, que ele ficou com o corpo totalmente inchado. Nem sequer a sua cabeça passava sozinha. As suas pálpebras eram tão inchadas que ele não conseguia ver a luz. E os seus olhos não poderiam ser vistos nem sequer por um médico com instrumentos. Tal era a profundidade em que estavam. E os seus genitais pareciam desfigurados e nauseantes. Quando defecava, vermes saíam do seu corpo através das suas partes privadas, devido aos seus pecados. Depois de muitas agonias e punições, ele morreu no seu próprio lugar. Este lugar está desabitado e desolado, e até hoje ninguém pode visitar sem tapar as narinas. Isso na época de Pápias, até hoje. Tal foi a quantidade de imundície liberada pelo seu corpo que ficou espalhado no solo. Tendo sido esmagado por uma carroça, as suas entranhas derramaram. Vocês notam que no relato de Pápia ele ainda se situa como contemporâneo, né? Que ele fala que até hoje, até a época de Pápias, ninguém podia passar por aquele lugar por causa do mau cheiro, né? Então Pápias dá uma narrativa bem maldita, né, para a morte de Judas, né? Tal. Ele inchou, seu corpo ficou ruim, saía verme do seu corpo, etc e tal, até que ele foi esmagado por uma carroça. Ué, e aí, como é que morreu Judas? Ele foi se enforcar? Ele caiu de um lugar bem alto e seu corpo se partiu ao meio? Ou ele pegou algum tipo de doença terrível que deixou seu corpo todo inchado e foi atropelado por uma carroça? Ou vamos harmonizar esses 3 textos? Já sei.
Ele subiu numa árvore para se enforcar, o galho da árvore caiu no meio, o corpo dele partiu em dois, o corpo dele inchou porque partiu, aí veio uma carroça e atropelou ele. Nossa, só falta ter caído um raio na cabeça dele aqui junto. Então, pessoal, esse videozinho aqui é uma homenagem ao Padre Quevedo, né? Porque eu gostava muito do Padre Quevedo. E para mostrar como ele tinha razão naquilo que ele falava, que você pegar a Bíblia como literal, você vai ter que harmonizar todos esses absurdos. Isso que eu estou dando só um exemplo aqui de mortes nesse vídeo. Mas se a gente for tomar tudo como literal, inerrável, inefável, como disse o Padre Quevedo, é até uma falta de respeito com os autores da Bíblia e com a história da Bíblia, que é um livro que passou por muitas compilações e por muitas traduções. Ok? Então, resumindo, isso não existe. Paz a todos.